Meus irmãos, alguém já disse, e é impossível conceber de modo contrário, que apenas no versículo de número 36 de Romanos está aqui toda a revelação da criação, da preservação divina, a respeito de todos os seres, a respeito da nossa pessoa e a respeito do próprio Deus. Esse é um texto profundamente teológico, revelando a essência de maneira admirável a respeito de Deus. E daí o apóstolo Paulo ele começa exatamente dizendo assim, né? O profundidade. Então a gente começa observando aqui exatamente que o plano de Deus estabelecido para as nossas vidas, para o mundo que Ele criou, Ele nos coloca aqui como gerenciadores de toda a sua criação, quando nos fez a sua própria imagem e semelhança. Então, Ele revela isso através de simples palavras, mas nessa profundidade imensurável. E eu gostaria que os irmãos começassem a observar que, segundo aqui o apóstolo Paulo, e no nosso catecismo, a primeira pergunta que eu tenho feito para a igreja, que está lá no nosso catecismo, é que qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta no Catecismo Maior, no Breve, e também aqui na própria Palavra de Deus, a gente descobre isso aí. E uma das tendências naturais é da gente observar que o mundo indaga assim: de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Isso fica por conta da ciência, né? E para onde vou? São coisas que todos nós sabemos que gira no mundo do conhecimento. E daí, a gente começa observando que nós cristãos, e especialmente mediante esse texto, que ele não deixa escapar nenhuma aresta aqui do aspecto teológico da revelação da palavra, dizendo quem é Deus e quem somos nós. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, aí os irmãos podem observar o que diz lá Paulo, quando nós somos aqui gerenciadores da obra divina, responsáveis para administrar o mundo que Deus criou. Eu já dei um estudo aqui na igreja mostrando que Deus nos criou para liderar. Lá em Gênesis, quando aparece lá o homem, e Deus fez o homem conforme a sua própria imagem e semelhança, ele disse: domine. Nessa palavra aí, todas as demais criações estão sob o domínio do homem. Então o homem em si é privilegiado. Deus o fez para liderar. Deus o fez para administrar. Deus o fez para conduzir. Não existe nesta terra tipo de criação nenhuma de Deus que o homem não domine. Autoridade dada pelo próprio Deus. Então o que está escrito? Agora voltando pessoalmente para cada um de nós, na nossa individualidade. O que está escrito em 1 Coríntios 10, 31? Pode ler, qualquer um pode ler. Eu quero que interaja. Está aí. E fazendo menção na primeira pergunta do breve catecismo, diz assim: o homem foi criado para glorificar a Deus e alegrar-se para sempre. Ou seja, não só alegrar,
Mas esse alegrar aqui é como está lá no Salmo 1. Quando o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas muito pelo contrário, ele começa esquematizando, mostrando a sequência da bem-aventurança desse homem. É alguém que anda nos caminhos do Senhor, é alguém que busca na palavra de Deus o seu lenitivo para a sua alma, é alguém que opera pela obediência da palavra de Deus, não anda no caminho dos ímpios, e daí finalmente não vai chegar a sentar lá na roda dos escarnecedores. O seu conselho, a sua instrução, a sua orientação, a sua direção está em buscar na palavra de Deus a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Pois bem, então, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar dele, se satisfazer dele, se beneficiar dele, se alimentar dele, se contentar com ele para sempre, plena e eternamente. O fim principal então do homem, meu e seu, nosso, é exatamente tudo quanto nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo de plena consciência que o que nós estamos fazendo, o nosso comportamento, as nossas expressões devem estar mostrando para a sociedade, para o mundo comum, o Deus que nós servimos. Não importa o que você vai comer, não importa o que você vai beber, não importa o que você vai vestir, não importa o que você vai expressar, não importa o seu comportamento, importa que você esteja fazendo isso para que alguém veja de fato em você, eu em mim, a glória de Deus. Algo esteja apontando para um Deus vivo, ativo, eterno, pleno e que nos criou para a sua própria glória. É desse modo que a gente observa que a palavra de Deus nos conduz. E o Salmo 73, verso 25 a 26, é outro texto que eu gostaria de interagir com os irmãos. Salmo 73, verso 25 a 26. O homem cristão, o homem servo de Deus, o homem que é a igreja, que compõe, como disse o Zé Carlos agora há pouco, a igreja de Cristo, ela é desde o Antigo Testamento, não usava essa nomenclatura, ninguém conhecia assim, mas os homens que viveram pela fé já faziam parte desse corpo sagrado que ainda está aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. O que está escrito aí, Salmo 73, pode começar do verso 24 até o 26. Ainda que me acabe a você somente, Deus vai estar com e a minha herança para si. Quem mais temos nós, irmãos? O mundo está transbordando da religiosidade humana. Cada um se apresenta melhor, mais sofisticadamente, para atrair. E nós, como servos de Deus, observamos que nós não temos outro caminho, não temos outra fonte a não ser o Senhor. Não adianta a gente confiar nos recursos humanos, na sabedoria, se é que pode ser contada como sabedoria humana. Na minha concepção, o homem não tem sabedoria, o homem tem inteligência. Todos nós, Deus nos criou e nos deu inteligência. É o único ser criado por Deus que ele diz que é conforme a sua própria imagem e semelhança. Em que nós nos assemelhamos com Deus? Exatamente na inteligência, na compreensão, nos cálculos, nos planos e etc. Poder escolher ou não as coisas, pensar e agir. Então, queridos, observem que quem mais tenho eu? Não há outro
em quem eu me compraza. E eu gosto dessa palavra, me compraza. Lembram de quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão? E aí, quando o processo iniciou, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu. A palavra comprazo, ela se aplica mais direta e principalmente à pessoa de Jesus. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer. Então foi preciso ele enviar o seu próprio filho para que ele pudesse se realizar nele, que ele pudesse se completar nele, que ele pudesse se satisfazer nele. E esse verbo comprazer aqui é exatamente isso. Meus irmãos, seremos, não sei nem como dizer, se de fato Deus se agradar e se realizar, se completar, cumprir o seu projeto, o seu plano em nós. Sabemos que não é possível, somos tão limitados, somos fracos, mas nós temos como exemplo o Senhor Jesus, onde ele disse: em quem me comprazo, em quem Deus realmente se satisfez, completou o seu projeto, o seu plano em favor da nossa salvação em Cristo Jesus. Outro texto para nós, Isaías 43, 7. Observem que Deus vai falando assim conosco, Deus vai mostrando para nós. Então, o alvo, o propósito, a intenção de Deus, que Deus colocou no nosso coração do homem, é voltar-se, é buscar, é adorar, é louvar, é bendizer, é cultuar ao Senhor. Pode ler, irmão. Isaías 43, 7. Viu? Que privilégio! Um dia nós ouvimos a voz de Deus soar no nosso coração, no nosso ouvido. Entrou por aqui e foi lá. E nos transformou. E a igreja sabe aqui de cor e salteado que o dia que estiver fazendo o meu velório aqui, deve cantar para explodir o coração aquele hino de número, acho que é 29, acho que é 29. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, guiou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. Esta é a minha história, irmãos. Não tem como negar. Eu não sabia que Deus havia me chamado dentro do ventre da minha mãe. Eu era uma pessoa comum lá no interior. Eu gostava muito de tocar forró. Não saía daqueles bailes. Minha mãe era crente e falava assim: meu filho, deixa isso, vem para a igreja. E eu dizia assim: só se Jesus descer aqui e dizer assim: Batista, você pode deixar isso aí para a igreja, aí eu irei. Pois bem, irmãos, depois que estava aqui no Rio, sei lá quantos anos, e de madrugada Deus, sozinho, lá no Rio, Deus tocou meu coração, Deus falou a minha alma, e eu chorei muito, e daquele dia por diante, para frente, eu fui para a igreja. Eu nunca levantei a mão lá diante de uma pregação. Deus foi lá e me trouxe. E agora nós andamos juntos. Enquanto tiver fôlego de vida aqui, eu estou andando ao lado do meu Jesus e sendo conduzido por Ele. E peço cada vez mais que Ele tenha misericórdia de mim e me faça que os meus atos realmente venham glorificar o Seu nome.
porque nós somos chamados para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para o meu sucesso, não é para os meus projetos apenas, mas é para a glória de Deus. Que toda essa jornada, que todo esse planejamento, que todas essas ações, que todas as minhas negociações, que todos os meus pensamentos venham convergir para glorificar o Senhor. Então o homem foi criado para glorificar a Deus. Romanos 14, versos 7 a 8. Nenhum de nós vive para si. Eu não vivo para mim mesmo, e nem morre para si. Eu não vou morrer para mim mesmo. Isso não me pertence, nem a minha vida, porque é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele. Nada existe se Deus não tivesse feito, se Deus não tivesse criado. Nada sobreviveria se Deus não tivesse preservando a cada um de nós, provendo para nós sobrevivermos nesta terra. Mas também abramos os nossos olhos, sejamos alertas. No final da nossa linha Ele nos espera, porque é para Ele a nossa vida e não para nós mesmos. Então Romanos 14, 7 a 8. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Isso deve ser o nosso peito, ainda que alguém ignore, mas um orgulho de ser filho de Deus ter nos valorizado de tamanha longanimidade, valor inestimável, ilimitado, que eu não sequer acho condição alguma de mérito algum diante de Deus. Tá aí, meus irmãos, então, observem que Efésios 1, 5 e 6, podem ler, irmãos, Efésios 1, 5 e 6. Olha o que Deus fez. O hino que eu acabei de cantar aqui. Às vezes a gente pensa assim, eu me converti. Não. Nós nunca nos convertemos a nós mesmos. Nós não temos poder de converter ninguém. O Senhor nos converteu. O Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou. Pode ler aí. Efésios 1, 5 e 6. Para a glória dele, nunca para a minha glória. Nunca. Eu sei que é difícil, mas eu creio que a palavra de João, ela é fatal, ela é teológica para nós. Por que eu falo teológica, irmãos? A palavra teologia vem de duas palavras gregas, teos, né? Que é Deus, e logia é ciência, é estudo. Mas como ninguém estuda Deus, então Deus revelou a si mesmo na sua palavra, para que nós possamos conhecê-lo, sabê-lo de fato quem Ele é e quem somos nós. Então por isso que eu falo teologia, ou teologicamente. Então aqui observemos que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E quando nós lemos lá em João 1,12, está lá o livro do cartório divino, nos recebendo e registrando o nosso nome como adotivos filhos de Deus. E nós nos tornamos em Cristo
co-herdeiro da graça divina. E então, o que nós poderíamos esperar e querer mais além disso? Quem é herdeiro da graça de Deus, quem se tornou por adoção filho de Deus em Cristo Jesus, é alguém que também uma certa pessoa, certa vez ilustrando, disse que um certo pastor estava assim, como nós estamos aqui, com pouca gente no templo, né? E dando seus estudos, resolveu lá fazer uma inovação e botou uma faixa grande em frente à igreja dizendo assim: quem quer se tornar milionário, venha no estudo bíblico. Ó, que encheu de gente. O ser humano não pode falar em valores, em dinheiro. Só que ele estava mostrando que o co-herdeiro é aquele que herda com. Nós nos tornamos herdeiros desse mundo inteiro, dos céus e da terra, dos mistérios divinos que a Bíblia diz que jamais colocou o coração humano, nossos olhos não viram, nosso coração não sentiu, jamais penetrou o nosso coração, o que Ele tem guardado para aqueles que te amam. Nós nos tornamos herdeiros de tudo isso em Cristo Jesus, porque Ele nos adotou como filhos de Deus. E o filho adotado tem o mesmo direito que o filho genuíno. Então, queridos, refletindo nisso aí, nós podemos também observar aqui em João 17, 22, quando diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. José Carlos falou alguma coisa ali exatamente nesse sentido. A igreja é o corpo de Cristo. Quando ela aparece como a noiva, é aquela que o Senhor vem abraçar, vem receber com festa, com alegria no final dos tempos. E é preciso que eu, como cristão, me considere assim, cada dia mais aos pés do Senhor, submisso ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando o seu nome, porque o que Ele já fez por mim eu não mereço nada. E quando eu digo para as irmãs, quando alguém me pergunta, e eu te falei isso para a irmã Regina: tudo bem, pastor, melhor do que eu mereço, e é melhor mesmo, eu não estou inventando não, é melhor do que eu mereço mesmo. Eu posso estar prostrado em cima de uma cama, mas eu ainda estou melhor do que eu mereço, porque eu não mereço nada. A minha própria vida é uma doação divina, o meu fôlego de vida. Alguém paga alguma coisa para respirar? A água que eu bebo, alguém fabrica a água. O alimento que nós dizemos, mas tem que comprar. Mas se Deus não fizer a semente morrer e brotar, nós não teremos alimento no mercado para comprar. Tudo vem de Deus. Deus merece essa colocação, essa submissão, essa obediência de cada um de nós. O que é que nós temos feito para que Deus receba realmente? Talvez, eu não sei se eu estou exagerando, mas como lá na igreja primitiva. E de tal modo, aquela igreja caminhava, e pode examinar lá, basta saber que não tinha luz elétrica, né? Não tinha estrada pavimentada como hoje, não tinha veículos. Olhe lá, hein? Só quem tinha condição que tinha lá uma carruagem, uma charrete, sei lá. Mas a igreja caminhava aos pés do Senhor, no temor do Senhor, que o Senhor agradava daquilo que iam fazendo, e o texto diz: e Ele acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, eu creio que esse é o caminho. Se é o nosso desejo, se é a nossa aspiração, o segredo está a caminhar aos pés do Senhor. Submissão ao Senhor, reconhecimento da glória bendita que foi manifesta, revelando quem de fato Deus é e quem de fato somos nós. Andamos na graça
na misericórdia sob esse poder de Deus. Então o Senhor Jesus tem transmitido isso. E para terminar, meus irmãos, João 17, 24 e Isaías 1, 3. Alguém leia aí João 17, 24. Olha o que Jesus expressa com relação exatamente ao seu grande amor para conosco, ao seu ensino, ao seu doutrinamento, ao crescimento do seu povo aqui na terra. Pai, é que onde eu estou, estejam também comigo os privilégios, para que vejam a minha glória e me confiem, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que Jesus quer, que nós vejamos a glória dele. Como é que é aquilo lá, irmãos? Eu não posso imaginar, eu não tenho noção, ninguém tem. É como a própria ciência, que pesquisa, que busca, que perscruta, mas só busca em cima daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus criou, nada além disso. O que Deus não revelou, a nossa inteligência não consegue alcançar, porque há limite. Deus é ilimitado, é imensurável, é longânimo. E finalmente, e por sobre os que, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria, e em vez de pranto, veste de louvor, e em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós passamos lutas, nós passamos desafios nesta terra, nós passamos desencontros, nós passamos tantas coisas nesta terra, mas não é para que nós nos desanimemos. Há uma luz que brilha e nos espera no final da carreira. E Deus vai fazer desse povo que chora, que lamenta, que sofre, que se esperneia, que luta aqui, um grande, um vitorioso vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe nesta manhã, para que ao voltar para casa, quando voltar o culto logo mais, nós possamos voltar tão somente pensando em que todos os nossos atos, todas as nossas manifestações estejam de fato glorificando a Deus que nos chamou, que nos predestinou, que nos elegeu e também nos galardoou. Deus nos abençoe. Deus, nós queremos te dar graças. Nós queremos, ó Deus, recolher aqui a nossa insignificância diante da tua majestosa presença, porque o teu Espírito conduz o teu povo, abençoa a sua igreja, guia os nossos passos, orienta, ó Deus, a nossa mente. Fica conosco, ó Deus, se apiede cada vez mais de nós, tendo misericórdia e abençoando-nos assim em nome de Jesus.